Olá, meus amados, a paz do Senhor esteja convosco. Estamos de volta no Gênesis a Apocalipse. Estamos tratando sobre a vida de Jacó na Mesopotâmia. Falamos no conteúdo passado sobre Jacó como empregado de Labão, trabalhando aproximadamente 6 anos para si mesmo, juntando riquezas, acumulando bens e prosperidade, para mais tarde, então, retornar a Canaã, a terra de seus pais. Neste conteúdo, portanto, estaremos falando sobre a separação de Jacó e seu tio Labão. As razões para a separação. Primeiro requisito: o ressentimento do sogro. Labão ficou muito ressentido, versículos 1 e 2 do capítulo 31, onde apresenta os filhos de Labão que voltam o coração de seu pai contra o seu genro, contra Jacó, de quem eles tinham inveja. Jacó enriqueceu de uma forma tremenda. E isso trouxe ressentimentos dos filhos e no sogro, motivados pela inveja. Veja o versículo de 1 e 2 que diz assim: Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa de nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. Você está percebendo uma das razões que Jacó tinha que sair dali? Pois bem, outra razão pela qual ele deveria sair dali é exatamente a voz de Deus, a ordem divina. E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Jacó estava temendo muitas coisas, mas ele tem aqui a garantia da presença de Deus, da segurança que vem do Senhor Deus de Abraão. O versículo 13, a palavra de Deus diz assim: Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. A segunda razão pela qual ele encontrou força para esta separação. Mas também outro fator importante motivou Jacó a esta separação. Foi justamente a confirmação de suas duas esposas, Lia e Raquel, que concordaram com seu marido. No versículo 14 ao 16, as esposas de Jacó o encorajam a fazer o que Deus lhe ordena. Por isso a importância das pessoas terem experiência com Deus, pois quando Deus está na causa, a vitória é certa. Basta apenas você confiar. Sendo assim, ele percebe aqui o ressentimento dos filhos tomados pela inveja, a ordem de Deus e o apoio das suas mulheres,
ele então se decide a ir embora para Betel. O capítulo 31 e o versículo 14 ao 16. A palavra de Deus diz assim: Raquel e Lia disseram a Jacó: Temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós? Olha o que Labão fez. Usou suas filhas como objeto de negócio, embora para o seu sobrinho, mas vendeu as próprias filhas. E elas então diz: toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Como é bom quando você tem o apoio em tudo que você intenta fazer que vise a glória de Deus. Esses fatores expostos aqui levou, portanto, Jacó a decidir-se a tomar uma atitude para partir da Mesopotâmia. Tem um outro fator na sua consciência, no seu coração, que não lhes deixava tranquilo. Jacó sente que Labão o enganou, mudando o seu salário em 10 ocasiões. Labão foi trapaceiro com ele. Como nós falamos em vídeos passados, os dois sabiam muito bem o que era passar um para trás do outro. Um ludibriando o outro. Jacó aqui estava pagando os seus próprios erros, justamente com seu próprio tio. Vejamos o que diz o capítulo 31, versículo 7 e o versículo 41. A palavra diz assim: Mas ele tem me feito de tolo, Labão, Jacó reclamando. Mudou o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se não fosse a mão de Deus, Jacó estaria empobrecido. E isso na cabeça, na sua mente, na sua consciência, os motivou também a ir embora dali. O versículo 41, a palavra de Deus diz assim: Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas e 6 anos por seu rebanho ou por seus rebanhos. E 10 vezes você alterou o meu salário. Isso também fez com que Jacó tomasse essa atitude e fosse embora dali. Então, neste conteúdo, analisamos esses 4 motivos que levou Jacó a ir embora. Percebeu o ressentimento nos filhos de Labão. Ele teve a orientação de Deus, a ordem divina, o apoio das suas esposas e também consciente dos danos que Labão causou à sua vida financeira naquele lugar. Por isso ele decide deixar Labão. Jacó possuía um misto de atitudes que é muito interessante nesta passagem. Tinha uma natureza profundamente religiosa. Por isso Deus estava ali, sempre presente, orientando o seu servo. Porque Jacó tinha um coração inclinado para Deus. Por isso Deus o escolheu desde o ventre de sua mãe para ser o portador das promessas, dos pactos, das alianças. Ele mantinha, portanto, o seu relacionamento com Deus. Veja o versículo de número 3 do capítulo 31, o que a palavra de Deus diz. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então essa relação entre Deus e Jacó era algo maravilhoso.
era algo que fez dele o que ele foi na história sagrada. No versículo 5 diz, a Bíblia diz, e lhes disse, vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Como é interessante, como é maravilhoso na vida de um homem cuja presença de Deus é real. Ainda aqui no versículo de número 7, a palavra de Deus diz, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, veja Jacó e a sua experiência com Deus. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. E isso era fundamental na vida deste homem. Justamente a intervenção divina. Pois se não é Deus na vida dele e na sua vida, nós não somos nada. Nem você, nem eu. Por isso a importância de Deus nos nossos negócios, na nossa vida. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. É assim que a carne e o espírito lutam em nós pelo domínio do nosso ser. No livro de Gálatas, no capítulo 5 e o versículo de número 17, a palavra de Deus diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E essa batalha estava na vida de Jacó. E por isso, então, Jacó saiu escondido. Aquela partida secreta foi um ato muito indigno e desonroso para o herdeiro da promessa. Ele não precisava sair em secreto. A ordem para voltar viera de Deus, e ele é responsável por aquilo que ele ordena. E nós vimos no verso passado que Deus lhes disse que lhes daria segurança, estaria com ele e o protegeria de todos os males do caminho. Versículo 28 e 15 de Gênesis. Olha o que diz a palavra. Estou com você e cuidarei de você, onde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Então Jacó tinha a garantia da segurança divina. Não haveria motivos de sair escondido como um fugitivo da terra. Pois bem, até aqui nós vimos as razões pelas quais levou Jacó a deixar a Mesopotâmia. Jacó percebeu, portanto, a inveja nos olhos dos filhos de Labão, os ressentimentos no coração deles. Jacó tinha a ordem divina, o apoio das suas mulheres e lembrança de experiências sofridas pelos enganos, pelas tramas que Labão lhe causou. Isto os motivou a sair dali. Veremos no conteúdo próximo a forma que ele, portanto, saiu, algo que não foi peculiar para aquele que tinha a garantia da presença de Deus e da segurança de Deus. Que Deus te abençoe. Se inscreva em nosso canal, dê um joinha, faça o seu comentário. Isso nos motiva a criar conteúdos como este. Fique na paz, em nome de Jesus.